Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos celebrando o Tríduo Pascal, e dentro do Tríduo Pascal nós temos a quinta-feira, onde se institui a Santíssima Eucaristia e o sacerdócio cristãos. Porque Cristo ordenou que nós nos alimentássemos da sua carne e do seu sangue. E mesmo fez disto uma condição para termos parte com Ele. Ele mesmo disse: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas também advertiu-nos: quem não come minha carne e não bebe meu sangue não terá parte comigo, não pode entrar no céu. Quem não come minha carne, não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. Foi isso que Jesus disse. E por mais que os discípulos ficassem estupefatos diante daquela afirmação tão categórica, Jesus não voltou atrás. E embora eles não compreendessem naquele momento em que Jesus fez aquele discurso tão inflamado e tão decisivo, eles permaneceram com Cristo. Quase a totalidade dos discípulos abandonaram Jesus, diz a palavra de Deus, mas eles ficaram, não porque entenderam, mas porque confiaram em nosso Senhor. Apenas neste dia da Quinta-feira Santa é que os apóstolos foram compreender aquelas palavras enigmáticas de nosso Senhor, onde Ele nos mandava comer a sua carne, beber do seu sangue, para que nós pudéssemos então permanecer nele, ter comunhão com ele. Jesus, na verdade, não estava dizendo que nós tínhamos que pegar o homem, é ele mesmo, e cortar em pedaços, não se tratava disso. Se tratava do maior milagre que um ser humano poderia testemunhar neste mundo. O milagre da Santíssima Eucaristia, um pedaço de pão que se transformaria na carne de Deus, um pouco de vinho que se transformaria então no sangue do próprio Cristo. E isto não apenas para que nós pudéssemos adorar, mas para que se tornasse o nosso próprio alimento. E de tal forma este alimento, que é mais forte do que nós, nos transformasse naquilo que ele é. O amor substancial presente em nosso próprio coração pudesse ir nos impulsionando a viver a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. E de tal forma nos configurando a Ele, que nós pudéssemos então alcançar esta união, a perseverança nesta união, até a vida eterna, até a plenificação na vida eterna. A Santíssima Eucaristia é o alimento daqueles que amam, o alimento daqueles que ao menos querem amar, o alimento daqueles que querem colocar de fato o Senhor como o centro, o Rei dos seus corações. A Eucaristia é esta garantia, este penhor de salvação. Aquele que tem comunhão com Cristo neste mundo permanecerá nesta comunhão eterna, se assim morrer. Se morrer nesta comunhão aqui com o Senhor. Mas devemos nos lembrar que a Eucaristia é sacramento dos vivos. Isso significa que só podem receber o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor aqueles que antes receberam, portanto, receberam em seu coração a graça da fé e que se esforçam de viver nesta comunhão com Cristo. Aqueles que têm coerência, pelo menos se esforçam de lutar para viver de acordo com os mandamentos de Deus. Estes são os que podem receber a Santíssima Eucaristia. Não se pode receber a Eucaristia de qualquer modo. E neste dia tão sublime, neste dia tão especial para toda a igreja, em que o sacerdócio é instituído, em que a Eucaristia é instituída um para o outro, então nós somos todos convidados a meditar na grandeza deste ministério e de como, por meio dele, nós recebemos o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus. Por meio dele, nós recebemos os meios para que nós nos tornemos preparados para receber o Jesus na Eucaristia. Sem o sacerdócio, nós não podemos purificar a nossa consciência. Sem o sacerdócio, nós não podemos então ser confirmados na palavra e na graça de Deus. Sem o sacerdócio, nós não podemos, portanto, receber o pão do céu. Nós não podemos então nos alimentar da carne de Deus como Ele exigiu que fizéssemos. Sem o sacerdócio, nós não poderemos alcançar o céu. Cristo criou o sacerdócio e colocou nas mãos dos sacerdotes
a salvação de todo mundo. A nossa salvação está na mão dos padres, está na mão daqueles que foram ordenados para conduzir o povo de Deus à bem-aventurança eterna. Por isso, como é necessário em nossos dias que os próprios sacerdotes tomem consciência do grande dom que Deus confiou a eles. E é importante que os próprios leigos ajudem os seus sacerdotes a recuperarem ou aguçarem esta consciência, porque, de fato, em nossos dias, pela grande apostasia, pela perca da fé, pela má formação, pela infiltração maçônica, comunista dentro da igreja, quantos perderam a consciência, ou talvez muitos nem nunca aprenderam em sua formação sacerdotal, aprenderam a essência mesmo daquilo que é o ministério ordenado, daquilo que é essa configuração a Cristo cabeça, a Cristo sacerdote eterno. Muitos não compreenderam, muitos não entenderam. E daí a importância da oração, a importância de que os leigos possam ajudar com todo amor, com toda caridade, com toda reverência, ajudar os sacerdotes a recuperarem ou a adquirirem esta consciência, de forma que eles possam perceber o grande tesouro que Deus confiou a cada um deles. Santo Agostinho vai dizer que é necessário mais poder para justificar um pecador do que para criar o céu e a terra. E o sacerdote, pelo poder recebido, ele pode justificar um pecador. Alguém entra dentro do confessionário como um condenado, como alguém merecedor do inferno, carregado de podridão e de pecado. E sai dali, se uma vez confessa-se arrependido, sai dali então purificado, justificado. O sangue de Cristo lava. O confessionário torna-se, portanto, aquele tribunal da misericórdia, onde almas podres, onde corações fétidos são restaurados e são devolvidos de novo a Deus, são reconduzidos a esta comunhão, a esta unidade com o seu Senhor. Quão grande é o sacerdócio, através do qual nós temos a nossa consciência purificada, temos os nossos pecados perdoados. Quão grande é o sacerdócio, através do qual recebemos o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o pão vivo descido do céu, que alimenta a nossa alma para nos conduzir a esta bem-aventurança eterna. Como nós precisamos rezar pelos sacerdotes, como é necessário que vocês, leigos, rezem por nós, a fim de que nós possamos ser fiéis ao nosso ministério, a fim de que nós possamos nos levantar caso nós venhamos a cair, a fim de que nós não desanimemos, a fim de que nós tenhamos em nosso coração este ardor, este amor que nos impulsione a amar a Deus de tal forma que queiramos levar todas as almas para Ele, de tal forma possamos amar o rebanho que o Senhor nos confiou, que nós sejamos capazes de dar a nossa vida por este rebanho, como Cristo fez por todos nós. É preciso que nós reproduzamos em nossa vida, o modelo do bom pastor, daquele que deu a vida pelas suas ovelhas, daquele que as protege dos lobos, que hoje, mais do que nunca, superabundam, que se multiplicam e vão devorando, e querem devorar as ovelhas de Deus. Meus amados irmãos, como é necessária a oração pelos sacerdotes, e não há nenhum investimento maior que uma pessoa possa fazer do que rezar pelos sacerdotes, porque se nós ajudamos os sacerdotes a estarem de pé, se nós ajudamos os sacerdotes a recuperarem-se na sua fé, no seu amor, no seu ardor, no seu zelo, no seu amor a Deus e no seu zelo pela salvação das almas, então nós salvamos ali almas em progressão geométrica. Quanto bem um sacerdote que ama a Deus pode fazer. Quanto bem um sacerdote zeloso que se preocupa com a salvação das almas pode fazer. E é isto que nós, neste dia, queremos pedir ao Senhor, que o sacerdócio instituído para a santificação do povo de Deus possa ser compreendido, vivenciado, possa então ali tornar-se fonte de graça abundante para todo o povo de Deus. Que o Senhor possa dignar-se restaurar a vida de cada sacerdote, que o Senhor possa se dignar a fervorar o coração de cada ministro ordenado, que o Senhor possa se dignar dar à sua igreja uma nova primavera e tirá-la desse inverno rigoroso o qual está passando já há tanto tempo.
que possa suscitar muitos jovens, no coração de muitos jovens, um desejo ardoroso de dar a sua vida por Deus. E aqueles que já deram, consagrando através do sacerdócio, que o possam, de fato, planificar este amor e viver em plenitude, portanto, a esta entrega que realizaram pelo sacramento da ordem. Meus amados irmãos, como é grande este mistério. O grande Santo Coradar diria, é o amor do coração de Deus. O sacerdócio é o amor do coração de Deus. A Santa Catarina de Sena dizia que devia-se beijar o chão por onde o sacerdote passava. São Francisco de Assis dizia que se encontrasse um anjo e um sacerdote, primeiro saudaria o sacerdote. E é algo grande, nós não podemos romancear, mas isto é algo muito significativo. Tal é a dignidade daqueles que são ministros ordenados. Por isso também, tal é a urgência, a necessidade de se resgatar a consciência deste ministério por parte daqueles mesmos que o receberam. É importante, é necessário, é trivial que todos os católicos se empenhem nesta campanha de oração pelos ministros ordenados, pelos bispos e pelos padres, a fim de que possam ser aquilo que precisam ser. Ou seja, outros Cristos presentes no mundo, para que o povo confiado a estes pastores possam então serem conduzidos à bem-aventurança eterna. É necessário rezar, é necessário sacrificar, é necessário também consolar, é necessário apoiar os bons sacerdotes. Embora hoje haja tanta apostasia, haja tantos que têm renegado a Deus, alguns por perversão, outros por ignorância, outros de fato por medo, covardia, mas há muitos bons sacerdotes, há muitos que querem fazer as coisas certas, mas que encontram imensas dificuldades. Que encontram imensas dificuldades, seja junto aos seus amigos, aos seus irmãos no sacerdócio, sejam junto aos seus bispos, seja junto à comunidade a qual pastoreia. É importante que o povo de Deus apoie os sacerdotes em tudo aquilo que é santo, justo e agradável a Deus. É necessário que o povo de Deus mostre-se presente para caminhar junto com os seus sacerdotes, que os ajude a caminhar da maneira correta, que os incentive à oração, que os incentive a frequentar também o sacramento da confissão, que os incentive a proporcionar este sacramento de cura a todos aqueles que necessitam retornar à graça de Deus, que os ajude, que os incentive a pregar a verdade sem medo, sem mutilação, o Evangelho de maneira integral, para que as pessoas, conhecendo a verdade, assim possam se salvar. Neste dia em que o Senhor instituiu o sacerdócio, neste dia em que o Senhor instituiu a Eucaristia, supliquemos a Santíssima Virgem, a mãe dos sacerdotes, a mãe do sumo e eterno sacerdote Jesus, que acolha no seu regaço materno cada um dos seus filhos prediletos e, como diz a canção, os faça semelhantes ao seu Filho Jesus, de forma que eles sirvam ao propósito de Deus nosso Senhor e ajudem a salvar o povo que hoje tanto sofre fora da comunhão de Deus, imerso a tantos erros e a tantos pecados. Que os sacerdotes sejam esses luzeiros, estas fontes das quais emanam a graça e a verdade para o bem e a salvação do povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.